Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Vamos falar sobre o ciclo do carbono. Então, o que é o ciclo do carbono? A matéria, ela cicla. Os elementos químicos, eles estão no local e eles vão passando por processos de transformação, né, no indivíduo e vão voltando para a natureza. Então, por isso, ciclagem dessa matéria. O carbono é um elemento essencial. Nós temos ele em quarto maior átomo que tem no todo o universo. Então, é encontrado em grande quantidade no nosso planeta, né? E ele está tanto na atmosfera, quanto na litosfera, quanto na biosfera, né? E também presente na hidrosfera, na água. Como que ocorre essa ciclagem, esse ciclo do carbono? Então, quando a gente pensa nas plantas, as plantas fazem fotossíntese, ou seja, elas produzem seu próprio elemento. Como que elas fazem isso? Elas pegam o gás carbônico, então o carbono, que está em forma de gás carbônico, as plantas retiram, pegam a água e transformam em alimento. Esse alimento é a glicose. Glicose, ela tem 6 átomos de carbono. Então, o carbono que estava em gás veio para a glicose. Quando os seres vivos se alimentam das plantas, eles pegam esse carbono que estava lá em forma de glicose, trazem para o corpo dele. Quando ocorre o processo de respiração celular, a gente pega essa glicose, então o carbono que está em glicose, faz a quebra dele, transforma em energia e também em gás carbônico que é devolvido para a natureza. Então, por isso um ciclo, né? Ele estava em forma de gás, as plantas pegaram, transformaram em glicose. Nós, os animais, né? Pegamos esse carbono que estava em glicose e transformamos novamente lá em gás oxigênio, né? Então, em gás carbônico, né? Então, a partir da fotossíntese ocorre a captura e na respiração, no processo de respiração celular, libera o gás carbônico. Outros movimentos que liberam gás carbônico é através da decomposição. Quando os seres vivos retiram esse carbono, as plantas retiram o carbono, eles usam no processo de construção do corpo, de construção da sua estrutura. Quando a gente morre, a gente vai ser decomposto. Então, esse carbono que estava armazenado, formando o corpo, formando a estrutura, ele é devolvido, né, para o ar em forma de gás carbônico também. Então, a decomposição libera gás carbônico. Outro processo que libera gás carbônico é também a queima de combustíveis fósseis. Quando se formaram os combustíveis fósseis, né, foram condições ideais que esses seres vivos não foram decompostos, então o carbono ficou armazenado neles. Quando a gente retira esse carbono em forma de petróleo e faz a queima desses combustíveis, a gente está liberando novamente esse carbono que estava armazenado para o ambiente. Então, as plantas capturam. Quem que libera? Respiração, que é um processo natural, a decomposição, que também é um processo natural, mas a queima de combustíveis fósseis, já vem a ação do homem aqui na liberação do carbono. Então, a interferência humana, a ação humana interfere no ciclo, né? Por exemplo, as erupções vulcânicas também, não é uma interferência humana, né? As erupções vulcânicas liberam carbono. Mas, por exemplo, quando queima combustíveis fósseis, quando altera o ambiente aquático, quando produz lá na pecuária, onde a gente tem, por exemplo, a criação de animais, né? Esses animais, no metabolismo deles, eles liberam carbono em forma de metano, eles liberam gás carbônico. Como eu tenho, não é um processo natural, dentro da natureza ele estaria em número controlado. Ali eu tenho uma produção. Então eu tenho uma grande quantidade de animais fazendo essa liberação desse carbono para a atmosfera, né? E também pode ser quando eu altero a vegetação, quando eu altero a vida marinha, eu tenho interferência no ciclo do carbono. Antigamente nós tínhamos uma quantidade de carbono. Hoje nós temos cerca de 20% de carbono a mais na atmosfera do que tínhamos antes. Por quê? Por processos naturais. A gente retira o gás carbônico que estava lá guardado, armazenado lá no petróleo. A gente retira as árvores, né, que são os sumidores de carbono e só está lançando. E o gás carbônico, ele forma como se fosse um cobertor, né? Ele não deixa que o calor do sol ultrapasse. Então, vem o calor, bate na terra e ele vai irradiar. Mas como o carbono forma um cobertor, esse calor não consegue ultrapassar essa barreira. E esse calor vai ficando retido na terra, aumentando, então,
o efeito estufa, né? E produzindo aquecimento global. Então, nesse vídeo nós falamos sobre o ciclo do carbono. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.